Quando a gente vai interpretar um texto, nós temos que levar em considerações algumas coisas de extrema importância. Primeiro, as nossas condições de leitura. Sim, aquelas que geralmente a gente estudou lá na escola, o tipo de leitura que a gente faz durante a nossa vida. Em primeiro momento, nós fomos educados e ensinados a interpretar textos de forma diferente. E aí quando a gente chega na hora do concurso público, o aluno ele tem aquela falsa sensação de estar gabaritando uma prova. O que acontece? Opa, estou gabaritando, a prova de língua portuguesa está fácil. Quando ele vai conferir o gabarito oficial da banca, ele vai ver que de 10 questões, por exemplo, ele acertou 5, 6, que aí ele vai falar, puxa vida, mas parecia tão fácil. Qual é o problema da interpretação? Já que é a parte mais fácil da sua prova. Por que é a parte mais fácil? Porque tudo aquilo que vai ser cobrado de você está onde? Está na própria prova. Então por que é que eu fico errando, Hélio? Simplesmente porque nós não lemos o texto direito. Quando você estudou, lá no ensino médio, lá na faculdade, todo mundo falava assim para você, vamos fazer uma interpretação de texto. Mas o que eu tenho que olhar no texto? As principais partes. Inclusive no concurso, quando você vai fazer a leitura do texto, você grifa as partes principais. Só que ninguém nunca falou para você quais são as principais partes de um texto. Resumo da história, às vezes você grifa aquilo que realmente não tem necessidade. Então nós vamos fazer a leitura do seguinte texto. Observe. Na primeira noite, ele se aproxima e colhe uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já nos escondem, pisam nas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua e arranca-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada. Mayakovsky. Se eu perguntar para você, cara aluno, o que é que você entendeu desse texto? Muito bem, você vai me responder? Nada, provavelmente, né? Por quê? Porque nós não estamos acostumando os nossos olhos para a leitura correta, tá? Você não vai ter tempo de ler o texto na sua prova 2, 3 vezes, até porque muitas vezes você tem mais de um texto, ou o texto que está na sua prova é grande, é extenso, não tem como a gente ficar indo e voltando no texto ao mesmo tempo. Então o que acontece? Você é obrigado a observar aqueles elementos importantes de um texto. Preste atenção nesse texto do Mayakovsky. A primeira coisa que eu tenho que observar é que ele é um texto narrativo. E como elemento narrativo, eu vou poder observar os elementos da narrativa. Mas, Hélio, quais são os elementos da narrativa? Primeiro, nós temos o narrador. Quem é o narrador? O narrador é a pessoa que conta para você a história, certo? Esse narrador, ele pode ser, anote aí no seu caderno, narrador personagem ou narrador observador. Quem é o narrador personagem, Hélio? Narrador personagem é aquele que narra participando da história. Ele narra em primeira pessoa. Dá um exemplo. Eu estava andando pelo Rio Paraguai quando de repente, assim é o narrador. Ele narra em primeira pessoa, narrador do personagem. Ele narra em primeira pessoa, ele participa da história, ok? E o narrador observador é aquele que apenas conta a história sem participar dela. Ele narra em terceira pessoa. Esse é o foco narrativo, certo? Dá um exemplo. Era uma vez, Chapeuzinho Vermelho estava andando pelo Rio Paraguai, quando de repente topou uma capivara. Olha só, então perceba que o narrador não é a Chapeuzinho Vermelho, o narrador não é a capivara, tá? Então nesse texto do Mayakovsky, nós temos uma narração, e como uma narração nós temos as personagens, também temos um tempo, é o tempo da história, certo? O espaço onde as coisas acontecem, onde os fatos acontecem, certo? E nós também temos as características dessas personagens. Podem ser características físicas, características psicológicas, ok? Então vamos analisar o texto mais a fim. Na primeira noite, para tudo. Observe o que o texto já nos coloca. O tempo. Eles se aproximam. Olha lá, observe que acabou de entrar o primeiro personagem do texto. Quem é? Eles, terceira pessoa do plural. Se aproximam
aproxima e colhe uma flor do nosso jardim. Para tudo. Mas duas informações importantes. Eu tenho espaço. Onde é que esses personagens estão? Estão no jardim. E eu tenho o segundo personagem que acaba de entrar, representado pelo pronome nosso. Observe no texto. Nosso jardim. Opa, se é nosso jardim, então o narrador, a pessoa que conta a história, está participando da história. Tá? Então eu tenho narrador, personagem. E tudo isso eu tenho que ir anotando no meu texto. Tá? E não dizemos nada. Na segunda noite, para tudo. Observe que eu estava na primeira, agora estou na segunda noite. Houve então uma progressão textual. Isso é importante de se notar, porque às vezes a banca do concurso público cobra isso. Já não se escondem. Olha só, um texto ele tem elementos coesivos sequenciais e elementos coesivos referenciais. Quando eu digo já não se escondem, o advérbio ativa uma informação implícita dentro do texto. Se eles já não se escondem na segunda noite, quer dizer que na primeira noite, eles se escondiam, muito bem. E lá no texto não está escrito que na primeira noite eles se escondiam. Perceba, cara aluno, que na primeira noite não está claramente que eles se escondiam. Eu consigo comprovar pelo advérbio já não se escondem. Ok? Vamos continuar no texto. Pisam nas flores, matam nosso cão. Opa, quem é que pisa na flor e mata nosso cão? São eles, o primeiro personagem que entrou. Então isso quer dizer que eles são maus. A característica psicológica dessa personagem é que são pessoas más. E não dizemos nada. Observe, cara, que o autor preferiu, selecionou uma repetição. Não dizemos nada. Todas as vezes que eu tenho uma repetição dentro de um texto, eu tenho que tomar cuidado. Mas por que eu tenho que tomar cuidado? Pelo simples fato de que a repetição é um recurso de textualidade, de expressividade para o texto, certo? Todas as vezes que o autor repete alguma coisa, é porque ele quer chamar a atenção de alguma coisa dentro do texto. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa. Olha só a progressão do texto. Tá? Esse pontinho aí, ele está caminhando para a finalização. Rouba-nos a lua e arranca-nos a voz da garganta. Aqui o aluno vai falar, cara, os caras morreram. As pessoas que entraram na casa dele mataram. Calma. Esse é um problema da interpretação de texto. O aluno quer ampliar demais o sentido do texto ou restringir demais. Ok? Nós não podemos ampliar o sentido e nem restringir o sentido. Eu tenho que observar aquilo que realmente de fato está escrito. Por isso que eu sempre digo para o aluno, o que está escrito, escrito está. Não começa a viajar na maionese, senão você vai escorregar na boca de uva, meu amigo. Beleza? Então olha lá, rouba-nos a lua e arranca-nos a voz da garganta. Quer dizer o que é? Quer dizer que algo importante foi roubado, tá? Mas o que é algo importante a esse dentro do texto? Perceba que o autor lá atrás fez uma repetição. Não dizemos nada. E aí ele diz assim, arranca-nos a voz da garganta. Isso quer dizer que de tanto que os ladrões entraram na casa, a pessoa já não pode mais falar, já não pode mais gritar, já não pode mais reivindicar. O direito à liberdade, nesse caso, foi o quê? Foi roubado. Tá? E porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada. Mayakovsky. Perceba que esse é um texto que fala o quê? Da repressão em relação à fala, à autonomia de poder reivindicar, de poder falar, Se você coloca isso dentro de um contexto de uma foto com a censura, por exemplo, a gente combina sério. Você vai ver que ela vai encaixar numa censura, ok? Mas lembre-se, na frase rouba-nos a lua e arranca-nos a voz da garganta, eu tenho um momento figurado, certo? E as frases no sentido figurado, que trabalham com as figuras de linguagem, eu tenho que observar elas mais amplamente. Eu tenho que levar em consideração o contexto, Eu tenho que levar em consideração o conhecimento que eu tenho das figuras de linguagem, se é uma hipérbole, se é um eufemismo, se é, no caso aqui, uma metáfora, tá?
Tudo isso eu tenho que levar em consideração e é de extrema importância, porque as figuras de linguagem caem na prova de concurso público, ok? Então, todas as vezes que nós formos analisar um texto, tá? Uma interpretação de texto, nós temos que fazer esse tipo de leitura que eu acabei de fazer com vocês.